Se tiver que morrer, morrerei. Bem-vindo ao canal Team Studio. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Tem vídeo novo toda sexta-feira às 5h15 da tarde. Isso mesmo, às 17h15 da tarde. Até que fim, mudamos de assunto. Sim, passamos praticamente um mês, 3 semanas, falando sobre a reconstrução do templo. Então, se você não entendeu, a culpa já não é minha, viu? Falamos 3 semanas falando sobre a reconstrução do templo. E nessa semana vamos falar sobre Esther. Você quer saber qual foi o segredo que Esther fez para ter a vitória? Qual é a receita que ela teve, que ela seguiu? Você quer saber? Então assista esse vídeo até o final que você saberá. Cerca de 50 mil judeus voltaram para Jerusalém na primeira oportunidade, que foi lá com o decreto de Ciro. Só que alguns judeus continuaram na Babilônia e Deus não gostou disso, tanto que ele levantou o profeta Zacarias, como vocês já sabem. As profecias de Zacarias serviu tanto para um povo desanimado, como um povo que ficaram lá na Babilônia. E aí o povo que ficou na Babilônia diziam assim: vai ter um trabalho para a gente chegar, para a gente construir o templo, para a gente construir as nossas casas. Então, se for para escolher dificuldade, a gente vai ficar aqui mesmo, no nosso lugarzinho, que já tem tudo. Então, vamos ficar aqui. Eles ficaram. E um desses judeus era Mardoqueu. Eu não vou contar aqui muito sobre a história, a vida de Mardoqueu, porque vocês já devem conhecer. E nem como a Esther se tornou rainha e tudo mais, porque vocês já conhecem essa história, né? Você provavelmente já ouviu falar sobre Naamã. Naamã, ele era uma pessoa muito orgulhosa e também era uma pessoa muito importante no reinado de Xerxes. Sim, Xerxes era nada mais e nada menos que Assuero, que era o rei lá daquele tempo. Ele era uma pessoa muito importante, ele gostava que as pessoas se curvassem perante ele, adorassem ele, só que Mardoqueu não fazia isso. Mardoqueu adorava o Deus, o único Deus e ninguém mais. E aí Naamã ficou com muita raiva e ele não ficaria satisfeito somente com a morte de Mardoqueu, mas ele queria que o povo dele, o povo de Mardoqueu, que eram os judeus, morressem também. Então ele foi lá onde o rei e falou para ele fazer um decreto dizendo que era para matar todos os judeus, porque já tinha judeu demais e tudo mais. E aí Assuero optou por fazer esse decreto mesmo. O texto-chave da semana fala justamente sobre isso, fala sobre Esther, fala para Mardoqueu que é para ele ir lá em Suzã e reunir os judeus de lá para orar e jejuar. E Esther e suas criadas iriam jejuar e orar também, para que no dia determinado Esther ia lá onde o rei, mesmo sem a permissão dele, você conhece, né? Tinha uma lei dizendo que as pessoas só podiam comparecer na presença do rei se fosse chamado. E Esther não foi chamado. Esther não foi chamada, então ela iria, mesmo sem ser chamada, lá onde o rei para conversar com ele. E tanto que ela diz assim: se eu tiver que morrer, eu morrerei. Era a mesma coisa que ela está dizendo assim: se eu morrer, eu vou morrer, mas eu vou morrer do lado certo. E esse texto-chave está lá em Esther, capítulo 4, versículo 15 e 16. Vamos ver aqui o que ela diz sobre isso. Diz assim: as experiências que o povo de Deus enfrentou nos dias de Esther não foram exclusivas daquele tempo. Isso quer dizer que isso só não vai acontecer, ou só não aconteceu naquele tempo, e sim vai acontecer nos nossos tempos e já está acontecendo. Vamos continuar aqui. João, o revelador, olhando para os séculos no tempo do fim, declarou: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para fazer guerra contra os restantes de sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Alguns hoje verão essas palavras sendo cumpridas. Os Juízes, páginas 248 e 249. E falando em Juízes, você leu o capítulo dessa semana? Tem muita informação mesmo. O link está bem aqui na descrição para você ler e não perder mais nada. Esther, ela não
simplesmente só pediu para Deus que protegesse ela quando ela fosse lá para onde o rei confessar com ele, para ela não ser morta. Mas ela simplesmente não orou para Deus e ficou com os braços fechados, esperando ser chamada e nem nada disso. Ela mesma orou para Deus e foi fazer sua parte. Isso comprova que o esforço, nós temos que nos esforçar sim, temos que nos esforçar, mas também temos que pedir a ajuda de Deus, porque a gente tem que pedir para Deus fazer a parte dele, mas também temos que fazer a nossa parte. Isso foi extremamente importante, porque foi isso que Esté usou, a estratégia que Esté usou, o segredo dela foi esse. Eu vou fazer mesmo a minha parte, eu vou pedir para Deus fazer a parte dele, mas eu também vou fazer a minha parte. Eu não vou ficar aqui de braços cruzados, esperando que o rei me chame. Não, ela mesma falou: olha, Deus, faz a sua parte aí, que eu vou fazer a minha. E esse foi a estratégia que Esté usou para a vitória dela. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Mostrem coragem. Vocês têm que pedir a ajuda de Deus, têm que pedir, mas também não fiquem de braços cruzados esperando que Deus ajude e você não faz nada. Olha o que diz aqui no Além do Estudo. A coragem de Esté é reconhecida como um ponto importante na história do livramento dos judeus. Mas é interessante observar a atitude que ela toma antes de decidir fazer algo que coloca em risco não apenas a vida de seu povo, mas a sua própria vida. O que ela fez era orou e jejuou para Deus. Ela pediu para Deus que Deus ajudasse ela naquele momento e Deus ajudou. E podemos aprender muito com essa história dessa semana. A primeira coisa que a gente aprende com essa lição é: você tem que fazer a sua parte, mas também peça para Deus fazer a parte dele. E a segunda lição é: confie em Deus. Ele não vai se decepcionar. Você não vai se decepcionar se colocar sua confiança em Deus, porque Ele sempre cumpre com as suas palavras. Então, coloque a sua confiança em Deus, porque Ele gosta. Olha o que diz aqui na lição. Deus deseja que depositamos nossa fé nele, quer estejamos vivendo momentos bons ou ruins. Então, coloque a sua fé, a sua confiança em Deus, porque Ele é o único que não vai te decepcionar. Você quer saber o restante dessa história? Porque tem muitos detalhes ainda dessa história para ser revelado para vocês. Semana que vem vamos ainda estar falando sobre Esté, muita coisa mesmo, poderá sobre a vida dessa rainha, sobre Esté. Então não perca o vídeo da semana que vem. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostarem, não esqueça do seu like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque eu sei que você não quer perder os próximos vídeos, né? Então, até o próximo vídeo. Tchau!